Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, 6 de junho, terça-feira, a lição 11 ela tem como título A Cadeia da Impiedade. A lição de hoje ela está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 13. Onde aqui o que nós vemos, que existe uma profecia referente à marca da besta, quando há uma união entre o Estado, e a religião, e haverá uma intolerância religiosa muito grande, no mundo. Haverá boicotes econômicos, para as pessoas que são fiéis a Cristo. Haverá uma perseguição e até decretos de morte. E o que nós vemos ali em Apocalipse 13, versículos 15 a 17, é que o povo de Deus enfrentará assim, um momento decisivo, E aqui o apóstolo João, que ele está na ilha de Patmos, na Grécia, ele diz nessa visão que ele viu uma besta que ela emerge da terra, que é a América do Norte, e que esta besta ela dá autoridade à primeira besta, que é a Roma papal, e que essa besta ela sai para o mundo assim, seduzindo as pessoas que estão na terra, para que façam-se uma imagem desta besta, para que todos adorem a ela. E ali diz que essa besta ela foi ferida à espada. E com isso nós sabemos, que é a Roma papal, porque justamente o Papa Pio VI, no ano de 1798, logo na finalização da perseguição aos cristãos, esse Papa foi preso e ele foi ferido. Por isso que diz ali que foi ferido à espada. E aqueles que não adorassem essa besta, essa imagem, eles seriam mortos, E isso acontecerá no fim dos tempos. Aí vem a importância nossa, de nós entendermos bem esse livro de Apocalipse, para que nós possamos ter uma afirmação correta. Porque nesse momento no mundo, terão muitos agentes satânicos sob a forma humana que tomarão parte neste último grande conflito, que antecede a segunda vinda de Jesus, para opor-se à indicação do reino de Deus aqui para as pessoas aceitarem Jesus como Salvador. E é uma oposição a isto, justamente para essas bestas. E proporcionarão assim uma cadeia assim de impiedade, Eles implantarão uma intolerância religiosa grande, um boicote econômico, uma perseguição nunca e jamais vista aos cristãos, e até um decreto de morte para aqueles que não se curvarem diante dessa besta. E Satanás utilizará cada oportunidade para induzir os homens a apartar-se dos seus concertos com Deus, mas surpreendentemente fará aqueles que são fiéis a Cristo. Eles irão buscar essas pessoas fiéis a Cristo para que saiam das fileiras de Deus, para que realmente eles aceitem essa besta. E justamente são aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, que fala em Apocalipse 14, 12. E assim, ao colocarmos a importância daqueles que observam o quarto mandamento de Deus, que é o sábado, que é um dia de oração, que onde esse dia é um selo de Deus, a marca de Deus e o símbolo de Deus. E o apóstolo João, em sua visão na ilha de Patmos, na Grécia, ele fala em Apocalipse 13 que será o pior momento da humanidade,
será justamente esse tempo do fim, e um clímax de guerra de Satanás contra os fiéis de Jesus, e assim numa guerra da pior forma. E Satanás reúne, né, todas as suas forças para a última guerra e grande assalto que ele fará, né, para tentar realmente impor realmente que as pessoas se afastem realmente de Deus. É um conflito assim bastante cerrado. E ali a resistência dos seguidores de Cristo será provada ao máximo. E ele, né, o Satanás, ele se utilizará de todas as armas que ele possui, estratégia, e nessa campanha para ser possível levar o engano até os eleitos. E o livro de Apocalipse 13 fala de um tempo futuro que está próximo, né, em que o diabo trabalhará de todas as formas por meio de um poder político-religioso, né, terrestre, uma união com o Estado terrestre, o Estado e a religião, e que essa besta recorrerá com uma força total, mudando assim leis, tempos, e tentará se implantar doutrinas falsas e mentirosas. E a vinda do Senhor Jesus deve ser precedida da operação de Satanás com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo engano de injustiça, que fala em 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10. E o apóstolo João completa e diz que Satanás, olha o que ele diz, fará grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra. Vejam que poder. E isto tudo à vista dos homens. E enganará os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Falar em Apocalipse 13, versículos 13 e 14. Os homens serão enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretende realizar, e se utiliza do espiritismo, de doutrinas mentirosas para enganar a muitos, porque Satanás é um inimigo astuto. E a perseguição religiosa, ela não é novidade para ninguém, porque um dos fatores é a adoração, que o inimigo sempre gostou, porque já no céu ele já foi expulso por causa disso, ele queria adoração para ele. E isso ocorreu também nessa perseguição de Satanás contra o ser humano, já aconteceu com Caim, quando ele matou Abel, em decorrência do seu irmão adorar a Deus corretamente, da forma que Deus pediu para ele, ele fez corretamente. E já Caim fez o contrário, né? Ele foi instruído por Satanás a cometer esse crime. Está lá em Gênesis no capítulo 4, versículos de 1 a 8. E Apocalipse, em seu livro, ele é bem claro que haverá uma perseguição ao povo que é fiel a Deus, os que observam os mandamentos e têm a fé em Jesus. E João, no livro de Apocalipse 13, versículos 15 até 17, ele menciona que o povo fiel de Deus enfrentará sanções econômicas e perseguições, que muitos morrerão no fim dos tempos. E um dos pontos importantes, né, do inimigo, que ele está unido entre Estado, é a proibição de comprar e vender, ou seja, pressionar as pessoas a se curvarem, né, dessa imagem da besta, para a necessidade de obter produtos básicos, né, para todos. E diante dessa necessidade, né, pela falta de fé, muitos se renderão a este sistema diabólico. E aqueles que se mantiverem fiéis, resistentes e firmes pela fé em Cristo, receberão até decretos de morte. Aí vem algo importante para esse ano do fim, que exigirá de todos os cristãos uma fé, uma comunhão e consagração todos os dias para manter a fidelidade e a resistência contra esta cadeia da impiedade de Satanás. E o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 6,
versículo 7, apresenta um princípio assim importante que nós podemos utilizar no fim dos tempos, nessa perseguição, e Paulo nos dá um alerta que ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Aqui é um princípio assim de lembrete assim, para todos nós, de que tudo que nós fazemos pelas nossas escolhas possui consequências graves e nós temos que assumir. E esta mensagem quer nos dizer que hoje nós devemos ter uma vida correta com Deus, fiel, aprendermos a ser fiéis a Cristo com uma obediência total, que é um preparo para as nossas aflições do tempo do fim. E assim Deus conhece cada coração através do seu amor, e isso nos fortalecerá nessas jornadas difíceis, nos preparando hoje através da palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E o apóstolo Paulo escreve essas verdades não somente para os Gálatas da época, mas sim para todos nós cristãos dos dias de hoje, de todas as épocas, para não se deixar levar por ensinos mentirosos que corrompem o puro evangelho de Cristo, cujos malfeitores estão muito presentes no fim dos tempos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, passa a ter entendimento, passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras e não cair nesses enganos, principalmente nessa besta fortalecida, porque ela está unida com o Estado, onde o Estado e a religião estão fortalecidos. E o inimigo fará cair até fogo dos céus para enganar você, meu amigo, minha amiga. E com isto, né, você quando aceita Jesus como Salvador e Senhor e passa a ter uma comunhão diária, uma consagração, você será fortalecido e não cairá nesses enganos. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você se mantém fiel, Deus dá para todos nós esse presente que Ele dá para todos nós, chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.